nome de Jesus. E ainda mais, estando com a juventude, né? Região 545, a gente está invadindo a sua casa, o seu lar, a sua sala. Deixa um espacinho para a gente estar com você no seu sofá, onde você estiver com a gente aí. Maravilha. Se você ainda não compartilhou, ainda se você não deu um joinha lá, vai lá, no Atualize aí, ó. Talvez tenha uma pessoa que você está pensando neste momento para estar conectado conosco, ouvir uma palavra, ouvir um louvor, o momento jovem que nós estamos tendo aqui neste momento. Atualize. Nós não podemos estar fisicamente com vocês, mas nós estamos online conectados. Maravilha? Então vamos lá. Se você tiver oportunidade aí, ó, compartilha. Que no final nós temos algo especial, até alguns brindes para nós aí, que vai ser sorteado aqui. E então você tem que estar com a gente na live aí, no final a gente vai estar sorteando. Então, compartilhe, dá um joinha aí, que a gente vai estar junto. Beleza? Deus abençoe. Tamo junto. E é isso aí. Glória a Deus. Nós estamos passando um momento de isolamento. E eu creio que esse momento vai passar. Talvez é um momento que muitas pessoas entrem em ansiedades, perguntem assim, poxa, quando nós vamos passar por esse tempo? Quando isso vai acabar? Uma coisa eu falo, tudo passa, tudo tem seu tempo. A própria palavra de Deus fala. E eu tenho certeza que logo mais nós estaremos juntos. E para a gente não perder essa intimidade com Deus, tem momentos que nós temos que tomar alguns rumos da nossa vida. Independente de que área que nós estamos, mas tem momento que a gente tem que fazer um balanço para a nossa vida, se nós estamos corretamente no caminho certo. Você já fez isso? Você parou para pensar? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o meu isolamento corretamente? Será que eu estou usando máscara? Será que onde eu estou entrando em algumas lojas, em algum estabelecimento, eu estou usando o álcool em gel? Você já parou para pensar nisso? Tem momento que a gente tem que parar e pensar e fazer um balanço da nossa vida. Ah, mas independente da situação que nós estamos, porque eu tenho um destino, eu tenho um alvo a ser alcançado. Se a gente parar para pensar, todos nós temos um alvo, um objetivo. E tem momentos que nós precisamos mudar talvez o direcionamento para a gente alcançar, né? Quando a gente vai sair de casa, a gente pega talvez um endereço aí que a gente não conheça, a gente quer ir em algum médico, a gente quer ir talvez em alguma lanchonete, e a gente não sabe o endereço, e a gente coloca no aplicativo que nós temos no celular, e ele mostra para nós o melhor caminho que nós precisamos tomar para alcançar esse local. E aí você tem as oportunidades de escolher se você quer ir por um tempo mais rápido, né? Se você quer ir por um tempo longo, para um lugar mais seguro, e aí você escolhe. E a nossa vida também é depositada nesses sentidos. Mas como você fala, Gustavo, esse sentido, nessa noite eu gostaria de falar com você de um novo destino para a nossa vida. Qual destino nós estamos tomando? Será que nós estamos seguindo o caminho correto? Será que nós estamos num caminho que vai direcionar o nosso coração na presença de Deus? Será que nós estamos direcionando a nossa vida nos propósitos de Deus? É difícil a gente parar para pensar, mas nós precisamos fazer um balanço. E quem vai fazer esse balanço é eu e você. Você mesmo vai fazer esse balanço. E se você está com a sua Bíblia, ou com o seu smartphone, gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 22, e verso de número 7. Amém? Glória a Deus. Atos, capítulo 22, verso de número 7. Vamos lá, galera, vamos compartilhando, vamos colocando a nossa live aí nas casas aí. Deixa um espacinho para a gente estar com você no seu sofá, enquanto a Alice está chegando na sua casa aí, beleza? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: eu caí no chão e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então eu perguntei: quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue. Respondeu ele: os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo. Eu perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor respondeu: levante-se
e entre na cidade de Damasco. Ali alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. Amém? Queridos, nós estamos refletindo uma palavra de um dos maiores profetas, o maior homem que andou levando a palavra de Deus, que foi Paulo. Antes de Paulo ser Paulo, ele era Saulo. A própria palavra de Deus fala aqui Saulo. Mas enfim, Saulo era aquela pessoa que perseguia as pessoas que eram cristãos. Olha só que interessante. Ele perseguia as pessoas que levavam as boas novas, as pessoas que faziam aquilo que Jesus deixou para a sociedade. E ele era um dos perseguidores daquele povo. Em determinado ponto da vida dele, ele teve uma conversão que de perseguidor ele se tornou seguidor. Olha só que interessante. Ele era perseguidor e ele se tornou seguidor de Cristo. Mas como teve esse novo destino para a vida de Paulo? Paulo estava viajando para Damasco. Em determinado ponto, ele viu uma luz enorme ao redor dele. E ele caiu, não via mais nada. Ouviu uma voz que chamava o nome dele. Mas as pessoas que estavam com ele ali não ouviam essa voz, só via a luz, aquela luz forte. E ele entendeu que Deus estava chamando ele naquele momento. Ele entendeu que o chamado dele era seguir a Jesus. E naquele momento ele se converteu. E aí a própria palavra de Deus fala, nos mostra que Jesus falou assim para Saulo: entre na cidade de Damasco e lá vai ter um homem chamado Ananias, que serve, que me honra, que segue as palavras do livro da lei, que naquele momento ele vai te informar o que você vai ver. Naquele momento ele chegou, estava cego, não enxergava mais nada, e ele viu que a glória de Deus floresceu sobre a vida dele. Nós vemos claramente na palavra de Deus que totalmente mudou a vida de Paulo, totalmente mudou a vida de Saulo. Mas por quê? Saulo estava num destino diferente do que Deus queria para ele. Ele estava em um caminho que não estava, talvez, trazendo paz e agradando o coração de Deus. Pai, por quê? Ele perseguia aquelas pessoas que seguiam a Jesus, aquelas pessoas que levavam as boas novas, que fazia algo diferente sobre a sociedade, e ele perseguia, ele prendia as pessoas, e totalmente teve uma conversão, uma luz extremamente sobre a vida dele. A própria palavra de Deus fala que era uma luz igual do meio-dia, que era uma luz forte do sol, que ninguém via nada. E naquele mesmo momento, Saulo estava mudando o destino da vida dele. Na realidade, quem estava mudando o destino da vida de Saulo era Jesus de Nazaré, que apareceu para ele naquele momento e direcionou ele totalmente para um caminho diferente de onde ele estava. E nessa noite eu quero falar com você alguns minutos da sua atenção, para a gente fazer um balanceamento, um balanço, qual o destino que nós estamos tomando, qual o caminho que nós estamos tomando, quem nós estamos seguindo. Será que as pessoas que nós estamos seguindo, será que aquelas pessoas que nós temos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, aquelas pessoas é corretamente que nós estamos seguindo? Se eu pegar o meu Instagram, eu sigo várias pessoas, mas sigo aquelas pessoas que me trazem algo especial, aquelas pessoas que possam ouvir uma voz doce sobre a minha vida. E aí é bom a gente ter esse balanço para ver o que nós estamos no caminho certo, no caminho correto, no caminho totalmente diferente. Mas naquele momento que Saulo se converteu, Deus mudou totalmente o destino dele, e ele só pensava naquilo que ele poderia fazer para o reino de Deus. Olha só que interessante. Ele destruiu o reino de Deus, e ao mesmo tempo que ele estava destruindo, ele se converteu, estava ajudando a restaurar. Mas como restaurar? Ele começou a seguir a Jesus, seguir os seus passos. Mas Jesus não estava entre eles, mas ele teve um face a face com Jesus, Jesus de Nazaré. Naquele momento que ele teve essa conversão da vida dele, ele mudou totalmente o destino. E quando a gente tem uma conversão, quando a gente tem um encontro com Deus, nós tomamos um rumo diferente, que é um rumo que talvez não agrade a nossa carne, mas sim agrade a Cristo. É que nós precisamos focar o nosso coração.
É onde nós precisamos colocar a nossa vida perante a Deus. Mas é interessante que, esses tempos, eu fui para São Paulo, junto com a minha esposa, e pensa no negocinho que a gente toma na cabeça usando. A gente queria chegar a um determinado ponto lá, no endereço. E a gente usou um aplicativo que nós temos, que se chama GPS. E dentro do GPS a gente se perdeu. É interessante isso, né? Mas dentro do GPS a gente se perdeu. E chegou a gente numa rua sem saída, e a gente, vamos reiniciar isso. Mas o que eu quero trazer com essa simples reflexão do GPS? Tem momentos que nós precisamos ligar o nosso GPS para saber qual rota que nós temos que tomar. Será que nós estamos no caminho correto que Deus tem para nós? Será que nós estamos trilhando aquele caminho que Deus deixou para nós? Será que nós estamos seguindo os passos de Jesus? Olha só, antes de Jesus partir, ele deixou 12 discípulos. Esses 12 discípulos veio de lá trazendo o reino de Deus. E hoje o reino de Deus chega até mim, até você. Mas se a gente não tomar os caminhos corretos, se a gente não começar a traçar nossas rotas perante aquilo que Deus tem para nós, nós estamos no sentido contrário de Deus. E aí quando a gente está no sentido contrário, a gente começa a viver algumas coisas que não é para a nossa vida. A gente começa a viver algumas oportunidades que não faz parte daquilo que Deus tem preparado para nós. É interessante que a gente ler a Bíblia, em algumas situações, fala que Deus conhece a gente lá do ventre da nossa mãe. Ele tem preparado para nós, já preparado um mapeamento para a nossa vida. Olha só, um mapeamento na onde nós vamos dar o nosso passo todos os dias, na onde as bênçãos que nós vamos conquistar. Mas aí tem um sentido da vida que muda totalmente o nosso sentido. E a gente cai num trilho, numa estrada que não está naquele mapeamento que Deus fez para nós. E a gente começa a sair totalmente da rota. A gente começa a colocar rotas que estão totalmente fora do sentido que nós precisamos caminhar. O único destino que nós temos que tomar é colocar o nosso coração e obedecer à voz de Deus. Saulo, ele ficou impressionado porque as pessoas que estavam ao redor dele não ouviu a voz de Jesus de Nazaré. Só ele ouviu. Naquele momento que ele ouviu, ele viu que ele precisava tomar um rumo diferente. Ele precisava colocar os seus pés, as suas plantas, e um destino que ia levar ele lado a lado a Cristo. E a própria palavra de Deus fala para nós que a gente focar, e a gente vê que Paulo, ele se tornou um grande homem na presença de Deus. Talvez se ele estivesse no caminho que ele estava, ele não iria se tornar aquele homem que ele se tornou. Mas por quê? Ele abriu mão de muitas coisas. Ele abriu mão daquele momento ali que talvez ele ia saciar a carne dele. Ele iria saciar um alimento para ele. Mas não. Ele pegou o alimento que Deus tinha para ele. Ele foi lá e buscou. Sabe o que ele buscou? Ele buscou a rota que Deus tinha para ele. A rota daquele GPS que talvez perdeu a conexão e não sabe onde está, te joga numa rua sem saída, te joga num beco sem saída, te joga num lugar que está cheio de carro, uma carreata, e aquilo te tira da presença de Deus. E a gente perde tempo. Mas por quê? Nós estamos andando numa rota que a gente vai desfrutar coisas que não é para nós. Aí começa a desfrutar, isso é interessante, a gente começa a desfrutar de algumas coisas que é das outras pessoas. Porque a gente não está no caminho que é correto. A gente não está no caminho que Deus trilhou para nós. Eu falei aqui que Ele já tinha preparado, desde o ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia. Ele sabia a cor dos nossos olhos. Mas nós precisamos ter uma posição de seguir um caminho correto. Nós precisamos ter uma convicção que Deus é por nós. E aí a gente toma alguns caminhos que não é para nós. Tem um momento que tem que dar uma balançada, uma sacudida, para voltar no caminho e na rota.
E aí o nosso GPS perde algumas conexões e a gente cai num beco sem saída. E a gente começa a sofrer. Por quê? Porque nós somos escolhidos para seguir Jesus. Nós somos escolhidos para alcançar e caminhar lado a lado com os pés de Jesus. Tem um louvor muito interessante que eu amo muito, que chama Intimidade. Esse louvor fala totalmente da intimidade que nós temos com Deus. Mas para a gente ter essa intimidade, a gente tem que seguir a Deus, seguir os seus passos e ter um relacionamento com Ele. Não adianta a gente só ser seguidor, mas não ter um relacionamento com Deus também. É igual nós pegarmos nosso Insta que eu falei. A gente tem várias pessoas, milhares de pessoas, mas talvez a gente tenha poucos relacionamentos com algumas pessoas só. E esse relacionamento, ele se torna uma intimidade. E essa intimidade é que nos gera uma paternidade com Deus. Quando a gente tem mais intimidade com Deus, a gente fica mais próximo de Deus. E a gente é escolhido para seguir os caminhos. E aí tem momento que nós precisamos tomar decisões e alguns desafios da nossa vida que não é fácil. Não é fácil a gente estar nos caminhos de Deus todos os dias, mas é gostoso. É sofrido, mas é gostoso. Vale a pena, porque próprio Paulo falava que ele queria saber como ele entrar na vida eterna. Paulo estava fazendo um momento ali, ele queria fazer o melhor a cada dia, porque ele queria saber como que ele iria chegar lá no final. É importante a gente iniciar algo bem e terminar algo bem também. E Saulo, que é Paulo, ele começou talvez a sua rotina, o seu destino, não muito bem, mas chegou a um determinado ponto da vida dele que ele se encontrou. Ele soube o caminho que ele tinha que carregar, que caminhar. Ele soube os passos que ele tinha que dar. E ele seguiu um caminho que ele falava assim: eu quero ver a glória de Deus sobre a vida de todos vocês. Eu fui escolhido para seguir e levar o evangelho. Eu fui escolhido para fazer a diferença onde eu estou. Tantos planejamentos que nós fazemos. A gente começou lá em janeiro com vários planejamentos, com várias rotas, com vários destinos que nós precisávamos tomar, com vários caminhos que nós iríamos traçar. E aí chega em fevereiro, aí muda totalmente a rota. E a gente se questiona, mas por que mudou a rota? Por que caminho que nós estamos tomando? No meio de cada rota, de cada caminho, vem vários desafios também. Paulo foi preso. Olha só, mudou totalmente a rota dele. Outros sentidos que Paulo estava indo, voltou para cá. Mas eu lá em janeiro, eu me programei tanto, que agora, esse semestre, eu iria tirar só nota azul. E aí mudou outro destino, outro caminho. Tantos sonhos que a gente colocou no papel, tantas coisas nós colocamos e alvos que nós precisamos fazer em janeiro, mas a nossa vida é feita de desafios. A nossa vida é feita, olha só que interessante, a nossa vida é feita pelos nossos próprios passos, mas quando os nossos passos está aliado, lado a lado, paralelo com Cristo, eu tenho certeza que vai ser os melhores caminhos da nossa vida que nós vamos trilhar. Vai ser os melhores momentos da nossa vida que nós vamos caminhar. E talvez hoje, você está ouvindo essa palavra e está numa rota diferente, numa rota que está numa rua sem saída. Em Efésios, capítulo 2, versículo 14, Paulo explica totalmente o muro que existia entre duas tribos, que aquele muro separava. E tem momentos que nós precisamos eliminar o muro para a gente continuar a nossa rota. Mas o meu GPS me jogou numa rua sem saída. O que nós precisamos fazer? A gente precisa recalcular novamente. E a gente eliminar esses muros que estão impedindo a gente ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento de pai e filho. Um relacionamento de seguidor de Cristo. Um relacionamento de face a face com Deus.
É necessário a gente tomar os melhores caminhos para a gente ter as melhores posições para a nossa vida. Mas a melhor posição que nós precisamos ter neste momento é a gente colocar o nosso coração, colocar os nossos pés, colocar o nosso corpo, a nossa vida, a nossa mente na presença de Deus e ser um seguidor de Cristo. Não é fácil, mas é gostoso. É necessário a gente ter esse relacionamento de pai e filho. Hoje Ele te chama para ter um relacionamento com Ele. Paulo mudou totalmente a rota dele. Ele estava indo em um sentido, mas Deus mudou o sentido dele. E mudou a vida dele. Mudou a história daquele homem. Mas como que foi? Deus colocou o seu filho, Jesus de Nazaré, no caminho de Paulo. Para mudar. Para mostrar para ele que era o caminho correto. Que ele que era a fonte de água da vida. Era ele que iria mudar totalmente, iria colocar um sabor diferente na vida dele. E é necessário a gente colocar o nosso coração, colocar a nossa vida, colocar a nossa mente, para a gente ter um novo caminho, um novo destino na presença de Deus. Ah, mas o meu caminho está cheio de lixo. Eu não consigo, está cheio de entulho. Está cheio de árvores caídas, que teve uma tempestade e minha rota está tudo travada. O meu GPS perdeu a conexão. Mas eu tenho certeza que Ele tem a rota preparada para você. E que neste momento você possa fazer uma reflexão qual rota nós precisamos tomar. E nessa noite eu falo para você, a melhor rota é a rota de Jesus Cristo. Os caminhos que Ele tem para mim, para você, para a gente herdar a vida eterna que tanto Paulo desejava. Ele não queria saber o que iria acontecer amanhã, ele queria viver o presente para que lá na frente ele pudesse estar dentro da vida eterna. Você já parou para pensar como vai ser uma vida eterna? Algo sem choro, sem tristeza, sem coronavírus, sem epidemia, só dando glória 24 horas. Aliás, não vai ter horas, vai ser eternamente algo sem fim. Tem uns números numéricos que é infinito, você não sabe onde vai chegar. A nossa vida eterna é essa. A gente não sabe quando vai acabar, nunca vai acabar. Nós temos o poder e a grande oportunidade de estar no caminho de uma rota que Cristo tem para nós. Faça uma reflexão com você na sua casa, onde você estiver neste momento, que qual rota que você precisa tomar. Liga seu GPS. Ah, meu GPS não está conectado. Liga. Deixa Jesus ser o GPS da sua vida. Deixa Ele te guiar em todos os sentidos da sua vida. E nessa noite eu gostaria de orar com você. Que você possa fechar seus olhos aonde você estiver. E que você possa fazer uma oração. E ao mesmo tempo que você vai fazer essa oração, você possa refletir as rotas que você saiu do mapeamento de Deus para a sua vida. Talvez você entrou numa rua sem saída e ali furou o pneu do seu carro, teve um acidente que você não conseguiu para voltar na rota que Deus tinha preparado para você. Faça uma reflexão com você. Pai, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos na Tua presença para Te agradecer e Te louvar. Que nessa noite o Senhor possa ter falado nos nossos corações a rota que nós precisamos andar. Em qual sentido nós precisamos ligar o nosso GPS e ter estar conectado contigo, Senhor. Que o Senhor nessa noite possa visitar todos os lares, todas as pessoas que estão ligadas conosco. Que o Senhor possa recalcular totalmente a rota da vida dessa pessoa. Desse jovem que está fora da presença de Deus, desse homem, dessa mulher, que não está mais conectado com Cristo, que possa conectar a sua vida, o seu caminho na presença de Deus. E que nós possamos alcançar e desejamos estar lá na vida eterna, como Paulo falava, que o maior desejo dele era estar na vida eterna. Que nós possamos esquecer todas as coisas que tiram a gente da presença de Deus. Tudo aquilo que tem levado nossos pensamentos fora da presença de Deus. Tudo aquilo que alguns muros que tem entrado em nossas vidas, que nós perdemos a conexão com Cristo.
que nessa noite o Senhor possa retirar tudo da nossa vida e nós possamos ligar novamente o nosso GPS e ter uma rota lado a lado com Cristo. Glória a Deus. Para a gente encerrar, tem uma passagem bíblica que é a viúva de Naim. Olha só que interessante. Ela tinha perdido o seu filho. O único filho que ela tinha. Ela já tinha perdido o esposo e ela estava perdendo o filho. Ela ia enterrar o filho dela. E naquele tempo, as mulheres, quando elas não tinham mais ninguém para sustentar elas, ela teria que pedir esmola. E aí, estava saindo uma carreata de um velório, dentro da cidade de Naim, e de encontro, veio aquela carreata de Jesus. Ela estava em outro sentido, mas Jesus estava num sentido que ia cruzar com ela. Naquele momento, as duas multidões se chocaram. Um caminho oposto do outro. E naquele momento ali, Jesus fez um grande milagre na vida daquela viúva de Naim. Ressuscitou o filho dela que estava prestes a ser sepultado. Nos caminhos que Jesus muda. Talvez nós estamos num sentido oposto que Deus tem para nós. Mas Ele trabalha num sentido oposto da nossa vida também. Que você possa ser abençoado. Que você fique com essa palavra, você fique com essa live. Você fica com o louvor abençoado que nós tivemos aqui. As palavras. O sentido do Espírito Santo, o relacionamento daquele caminho que nós precisamos seguir, que é Cristo. Que você possa recalcular a sua rota na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Gostaria